Salve, pessoal! Vamos lá para começar essa disciplina de entrevista. É uma das disciplinas que eu mais gosto de dar na faculdade, porque eu entendo que é talvez o nosso ponto de partida máximo em qualquer atividade jornalística. Eu estou muito ansioso para a gente poder desenvolver as práticas de entrevista com vocês, especialmente a questão do contato com as fontes, a questão desse relacionamento que é tão importante com as fontes e que, para a gente, faz toda a diferença. Né? Eu acho que tem uma máxima, a gente vai falar bastante disso lá na frente, mas tem uma máxima dentro da entrevista que é a seguinte: se a sua resposta não foi boa, você é que não soube perguntar direito. E aí entra sempre uma responsabilidade a mais nos nossos ombros, né? Ou seja, todo esse processo de comunicação ele só vai acontecer se nós estivermos bem preparados para isso. Mas, bom, isso é detalhe técnico, a gente vai desenvolver isso durante todo o nosso semestre. A gente tem um semestre que vai ser um semestre bem atípico, na verdade, porque as nossas aulas estarão divididas. Eu gosto muito de trabalhar isso com 4 aulas seguidas, mas como a gente vai estar dividido e nós vamos ter um projeto integrador, então tudo isso vai exigir da gente uma certa disciplina com relação ao nosso cronograma. Mas isso é muito mais um problema meu do que de vocês, tá? Estou colocando isso para a gente poder desenvolver isso de uma maneira mais fácil. Eu não posso estar hoje na faculdade falando com vocês, porque estou isolado aqui, de licença, né, por conta do Covid. O meu isolamento termina logo na quarta-feira e na quinta a gente já vai ter aula presencial. Mas eu quero, então, aproveitar hoje para que a gente possa não perder esse tempo também de cronograma, para pelo menos falar um pouquinho da disciplina. E eu quero também falar um pouco para vocês sobre a nossa profissão, porque eu acho que agora é o momento em que a chave vira, você desgarra um pouco da questão mais da publicidade e do marketing e começa a trabalhar mais dentro da nossa profissão de jornalismo. E olha, gente, vou falar para vocês, eu não tenho uma profissão que me apaixone mais a cada dia do que o jornalismo. E você pode falar assim, mas, cara, não estou entendendo, porque assim, tudo caminha para dizer que o jornalismo é bom. Eu falei assim, então, deixa falar, deixa caminhar. Que enquanto falam que o jornalismo não é bom, a gente nada de braçada, sabe? Nunca houve uma profissão tão relevante, tão importante no nosso meio de comunicação, no nosso meio empresarial, principalmente. E eu acho que é aí que você tem que começar a pensar, né? Pensar realmente que o jornalismo vai ser a sua profissão daqui para frente, e a gente vai falar um pouquinho disso. Eu vou tentar desenvolver isso um pouco mais com vocês. Antes disso, vamos falar um pouquinho da disciplina. Nossa conversa é rápida, tá, gente? Eu não quero ficar fazendo vídeos enormes, a gente vai fazer vídeos menores também, para poder você não ficar uma coisa muito chata, tá? A nossa disciplina é uma disciplina que ela possui, então, dois encontros por semana, né? Nós vamos fazer esses 2 encontros nas segundas-feiras e também às quintas-feiras. E o que diz essa disciplina, o que propõe essa disciplina para a gente, tá? Bom, a entrevista ela é a fundamentação técnica do processo de apuração jornalística. Ou seja, tudo que nós fazemos em termos de apuração, de captação de dados, ela parte de uma entrevista. Seja na entrevista formal, lá junto com as pessoas, já diretamente no momento da entrevista, como também no processo de produção da pauta, né? Então, na descoberta da informação. Então, a entrevista ela é a fundamentação técnica do processo de apuração jornalística. O que nós vamos aprender nessa disciplina são as técnicas de coleta de dados, a preparação, a abordagem, o desenvolvimento, ou seja, como nós vamos realmente colocar isso tudo no papel e a conclusão disso tudo, como que eu apresento essa entrevista para as pessoas, tá? E aí um ponto importante que vai, na verdade, permear toda a nossa disciplina. Para além de ser uma técnica, a entrevista é um diálogo. Então, nós não podemos descartar aqui
o fator humano desse processo. Porque se for só uma questão técnica, estaremos tratando de robôs. Já existe robô que faz entrevista, sabia? Eu recebo dentro dentro dos meus grupos lá de comunicação empresarial, existem robôs que fazem perguntas e inclusive escrevem textos, né? São os bots mais avançados aí do mercado jornalístico, tal, de comunicação empresarial. Mas, gente, não dá para a gente pensar que uma boa entrevista vai ser feita por um robô. Por quê? Porque existe aqui um fator humano importante nesse processo. A gente vai falar bastante disso. Eu vou ressaltar muito isso com vocês. E você vai ver que no final das contas, a técnica é importante sim, mas vai ser esse fator humano o grande diferencial de você fazer uma boa entrevista ou não. Tá bem? Então vamos lá. O que eu espero de vocês? Quais são os objetivos que eu tenho com vocês em relação à questão da entrevista? O aluno vai ter que ter como competência nesse programa de aprendizagem todo de entrevista, desenvolver as habilidades justamente desse processo todo da preparação para a abordagem, para o desenvolvimento e para a conclusão dessa entrevista. Então, pré-produção, produção e pós-produção vão ser os seus objetivos centrais dentro dessa disciplina. Pré-produção de entrevista, produção da entrevista e pós-produção da entrevista. Ou seja, o que eu quero é que você entenda tecnicamente isso, mas eu quero mais ainda, eu quero que você também aprenda a refletir muito criticamente a importância dessa técnica, não só de forma muito objetiva, mas também enquanto esse processo de diálogo que eu falei agora há pouco, né? Ou seja, se nós não entendemos a entrevista a partir desse padrão, desse parâmetro, a gente não vai desenvolver o nosso trabalho, né, jornalístico. Eu não tenho dúvidas disso. Eu entendo que a técnica é sim muito importante, temos que estar muito afiados, mas é esse processo dialógico, esse processo de diálogo que vai fazer a diferença na sua entrevista. O que nós vamos aprender como conteúdo? O que é uma entrevista jornalística? A pré-produção, a coleta de dados e também aqui vai entrar um ponto importante, análise de fontes, a pesquisa mesmo, mas juntamente também quem são essas fontes, como que essas fontes se comportam, como que elas vão te dar uma entrevista, apesar de você não estar pagando ninguém para isso. Como que você consegue uma boa informação de alguém, apesar dessa pessoa não estar recebendo para isso? Ela está te fazendo um favor? Será que é um favor? Né? A gente vai entender tudo isso. Vamos entender a natureza dessas fontes. Entender fonte, cara, é um papel fundamental no nosso processo jornalístico. Depois nós vamos entender técnicas de abordagem, técnicas de preparação. Vamos entender a produção da entrevista, as técnicas de observação e argumentação. Técnica de argumentação. Cara, isso é muito legal. Técnicas de argumentação e de persuasão. Como é que eu consigo convencer alguém a me dar uma boa entrevista? Né? Como é que eu consigo trabalhar a cabeça de alguém a ponto dele me dar uma boa informação? Vamos entender quais são as entrevistas e qual a importância e a relevância das entrevistas mediadas. Mediadas, quando eu falo, a partir de meios. Então, por exemplo, a entrevista mais tradicional e fundamental é a entrevista presencial, óbvio, tá? Já parta desse princípio. Qual que é a melhor entrevista, professor? Presencial, olho no olho. Sem isso, não rola. Mas tudo bem, vai. Eu tenho que fazer por telefone, eu tenho que fazer por e-mail, tenho que fazer por computador, tenho que fazer por WhatsApp, tenho que fazer por Meet, tenho que fazer por Zoom. Tá, vamos entender, então, quais são as condições e quais são as características de cada mediação dessa e em que elas interferem no processo final de entrevista. Vamos falar um pouquinho dos entrevistados em si, mas no sentido da relevância dele dentro da matéria e a questão da pós-produção e também da documentação. Junto com tudo isso, nesse conteúdo, a gente vai ter o projeto integrador, que depois você vai entender direitinho como é que ele funciona, mas o que a gente vai aprender, basicamente, nas nossas aulas teóricas, a gente vai aplicar muito nesse projeto integrador. É um projeto integrador diferente do projeto que vocês já fizeram, é um projeto integrador bem mais prático, bem mais direto, bem mais dinâmico. Eu acho que vocês vão gostar bastante, ok? As nossas aulas, gente, elas vão ser teórico, expositiva, obviamente, nós vamos ter um pouquinho de exposição. Temos que ter leitura,
e vamos fazer a nossa prática, né? Vamos executar. Então, toda aula, praticamente, a gente vai ter prática. Toda aula a gente vai desenvolver. Esquece um pouco essa história de eu ficar lá 1h30 só falando. A gente vai desenvolver muita prática para que você possa aprender fazendo, para que você possa aprender pensando, para que você possa ser crítico em relação a tudo isso que você está desenvolvendo. São avaliações normais. A gente vai ter a avaliação em cima da teoria e vai ter a avaliação em cima do projeto integrador. Queria chamar a atenção aqui para vocês da bibliografia, tá? Da bibliografia que a gente vai desenvolver, que, na verdade, quando você acessar o plano de ensino, você vai ver ali 8 livros, 5 são complementares e 3 são bibliografias básicas. Eu quero chamar a atenção para essa básica. Deixa eu pegar aqui, básica. Arte de Entrevistar Bem, da Thaís Oyama. Thaís Oyama, uma jornalista sensacional, uma das mais importantes entrevistadoras do nosso jornalismo recente, né? Do nosso jornalismo contemporâneo. A gente vai falar muito de entrevistadores mais antigos que ela, mas obviamente que a gente tem que trabalhar muito na contemporaneidade. Nós vamos trabalhar um livro chamado A Reportagem, Teoria e Técnica de Entrevista e Pesquisa Jornalística, que é um livro do professor Nilson Lage, que nos deixou o ano passado, um professor que escreveu muitos livros a respeito do jornalismo, da teoria do jornalismo, da teoria do texto jornalístico e da teoria das técnicas jornalísticas. Eu me formei muito com esse livro, A Reportagem, Teoria e Técnica de Entrevista e Pesquisa Jornalística. É um livro que a gente vai desenvolver bastante nessa disciplina. E, por fim, a gente vai ter um outro livro que é da bibliografia básica, que também é um livro muito fundamental para qualquer ação nossa em termos de entrevista, que foi onde eu aprendi a entrevistar, que chama-se Entrevista, o Diálogo Possível, da autora Cremilda Medina. Entrevista, o Diálogo Possível. Por que eu aprendi a entrevistar com isso? Foi ali que eu encontrei técnica? Não, técnica eu encontrei antes. A questão é que o que eu aprendi com a Cremilda foi o fator humano. E aí, gente, não tem como, sabe? Você quer entrevistar bem alguém, você quer desenvolver bem uma entrevista, você tem que ter o fator humano nesse processo, tá? Então, vamos pensar que, além da técnica, nós vamos ter que desenvolver toda essa questão humana, essa humanização, essa questão do diálogo. Então, esses 3 livros, Arte de Entrevistar Bem, A Reportagem, Teoria e Técnica e de Entrevista e a Entrevista, o Diálogo Possível, são as 3 biografias básicas. Além delas, a gente tem a Apuração da Notícia, Método de Investigação da Imprensa, do Luiz Costa Pereira Júnior, Técnicas de Codificação e Jornalismo, do Mário Herbolato, Teoria de Jornalismo, de Felipe Pena, Técnicas de Redação e Edição na Imprensa, da Silvia Marié, e a Redação Jornalística, Apontamentos para a Produção de Conteúdo, da Gisele Crotel. Esses 2 últimos são livros da Biblioteca Pearson, os outros também estão lá, mas são mais recentes, são mais diretos em algumas questões ligadas já ao digital, e a gente vai desenvolver principalmente essas questões aqui, tá? Então, em resumo, o que a gente tem na nossa disciplina, e aí tem mais o cronograma, tal, de aula, a gente vai desenvolver isso depois. Mas, em resumo, o que a gente tem em relação à nossa disciplina, e essa disciplina é uma disciplina muito prática, é isso que eu passei para você, depois esse plano de ensino vai estar lá à sua disposição, e a gente vai poder desenvolver isso juntos durante esse semestre todo. Gente, agora eu queria falar com vocês, como eu falei que essas exposições são mais rápidas, eu vou voltar a falar ainda em alguns outros vídeos, mas eu queria falar com vocês agora, além de ter apresentado a disciplina, eu queria falar com vocês a respeito da sua profissão, ou seja, do momento em que você está agora nessa decisão, nesse momento de virada da sua vida, em que você começou e pensou e decidiu que a partir de agora você vai ser um jornalista, tá? Essa decisão é muito, muito importante para você, mas eu quero chamar mais atenção, é muito, muito, muito importante também para toda a sociedade. A gente depende de bons jornalistas. Não dá para a gente pensar numa sociedade contemporânea, numa sociedade civilizada, numa sociedade decente, sem ter bons profissionais de imprensa. A gente tem visto isso nos últimos anos, o quanto nós fazemos falta dentro de um processo
de transmissão de informação, né? Porque quando eu falo isso nos últimos anos, especialmente nos 2 últimos anos, por conta da pandemia do Covid, nunca a imprensa foi tão fundamental no processo de transmissão de informação como ela foi agora durante o Covid, né? E eu não estou falando aqui da transmissão de fake news, essas coisas. Isso aí, gente, ó, de boa, você quer saber? Quando me perguntam muito de fake news, de essas tranqueiradas, eu falo assim, me cansa essas coisas. Sabe o que eu tenho que pensar? Sabe onde eu vou pensar? Eu vou pensar nas boas práticas. Eu vou atrás das boas práticas. E é isso que faz com que eu consiga enxergar um cenário melhor. Porque, cara, pensa só, não foi a imprensa que criou o Covid, né? Obviamente. Mas foi a imprensa que colocou a gente dentro de uma margem de segurança para não ser contaminado pelo Covid, né? Porque quando começou a pandemia de uma maneira mais efetiva, isso foi em março de 2020, quando a gente acabou indo tudo para casa, né? Inclusive aqui da faculdade, a gente começaram as aulas remotas. Cara, foi justamente ali, pela ação da imprensa, pela ação organizada da imprensa, que a gente começou a entender o que era o corona. A Rede Globo, por exemplo, ela quebrou inteira a grade dela, no período da manhã, para poder desenvolver uma ação de informação específica para as pessoas. E, gente, isso foi tão fundamental, porque ela derrubou o Jornal da Manhã, acho que ficou, né? O Bom Dia Brasil. Na sequência do Bom Dia Brasil, ela derrubou tudo. Os jornais locais, o Mais Você, depois do encontro com a Fátima, tudo isso caiu e entrou no ar um programa especializado em levar informação para as pessoas, com muito médico, com muito enfermeiro, com muitos profissionais de saúde, muita informação sobre o próprio vírus, sobre os números importantes, para a gente saber como é que estava tudo isso, a questão dos hospitais, a questão da lotação, a questão da vacina, ou seja, durante quase um ano inteiro, né? Não foi só a Globo, mas todos os veículos de comunicação decentes desse país se dedicaram muito a levar uma informação, e é isso que o jornalismo faz. E eu já quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Se você que vai ser jornalista não fica empolgado em ser uma pessoa tão prestativa para a sociedade, cara, você vai se empolgar com o quê? Cara, eu fazia tanto assim, ó, eu ficava olhando, eu falava assim, né? Eu não estava no meio dessa cobertura toda, mas eu fazia a minha parte aqui de fora, nos meus textos, nas minhas redes sociais, nas minhas crônicas. E eu ficava imaginando também, falando assim, cara, como que deve ser legal, como é bacana você participar de uma cobertura dessa, você levar a informação correta, você fazer as pessoas não se contaminarem, você fazer as pessoas não morrerem, né? Quantas pessoas foram salvas só com uma informação de qualidade levada na hora certa para elas, né? Teve muita gente que falou assim, mas, cara, aqueles programas da manhã lá, eles eram infernais, a gente assistia aquele programa e ficava morrendo de medo de pegar. Falou assim, cara, lógico, era uma realidade, a gente estava vendo uma pandemia. Você queria que passasse o quê? Desenho do Mickey Mouse? Né? A gente não podia, a gente tinha que falar alguma coisa. E, ó, foi isso que foi importante. Isso eu tô falando, isso eu dei o exemplo da Rede Globo, mas você pode jogar os jornais, os sites, as rádios, né, as emissoras de TV como um todo, os portais. Cara, foi toda uma movimentação que teve como base o bom jornalismo para levar a informação correta para as pessoas. Teve problema? Lógico que teve, né, gente? Numa cobertura desse tamanho, não dá para todo mundo acertar. A gente deve ter tido um monte de erro. Mas, olha, de boa, esses erros aí que sejam analisados por outras pessoas. Eu não vou parar para analisar erro, vou parar para analisar o que foi feito de bom e o que foi feito de exemplo, ou seja, que serve de exemplo para a gente. Então, esse foi um ponto importante. Um ponto 2 que foi muito importante nesse processo, gente, da imprensa durante a Covid, foi justamente promover uma espécie de uma reunião entre grandes veículos de comunicação para fazer com que a informação chegasse corretamente para as pessoas. Porque chegou um momento que o Ministério da Saúde decidiu não dar mais os dados corretos para as pessoas, não fornecer os dados que estavam acontecendo. O que os veículos de imprensa fizeram? Eles fizeram um pool, eles fizeram uma reunião das empresas, colocaram pessoas para trabalhar em conjunto
E aí sim foram levantando esses dados e foram trazendo para a gente. Então, a gente só sabia o número de mortes, de contaminados de Covid no Brasil, porque havia esse pool de imprensa. Aí você fala assim, o que a imprensa ganhou com isso? Ela não ganha, tecnicamente, em termos de dinheiro, nada. Aliás, ela teve muito mais trabalho para fazer. Só que, gente, ela ganha em credibilidade, ela ganha em prestação de serviço, e é para isso que nós existimos. Então, se você quer saber assim, olha, o porquê que eu quero ser jornalista, por que eu estou nessa faculdade de jornalismo, por que eu entrei agora no terceiro termo diretamente jornalista, porque eu vou ser uma pessoa importante para a sociedade. Isso tem que te empolgar, isso tem que fazer você acordar de manhã e falar assim, caramba, eu preciso aprender isso aqui, eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas, e a gente faz, Olha, se tem uma coisa que me deixa muito feliz todo santo dia, é quando eu lembro e quando eu percebo que com os meus textos, com as minhas fotos, com os meus vídeos, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu reflito, eu posso e mudo a vida de muita gente. Não é uma questão de convencer, não é uma questão de modificar pensamento, não é nada disso. É só uma questão de eu fazer com que as pessoas possam viver melhor dentro de uma situação que às vezes elas não conseguem sozinhas. Então nós temos esse papel. O nosso papel, o papel do jornalista é fazer com que a vida das pessoas seja uma vida mais fácil a partir da informação correta, a partir da informação bem trabalhada. Eu ofereço informação para as pessoas pegam essa informação, refletem, né? Ou seja, vão refletir sobre isso e vão tomar suas decisões. O bom jornalismo faz isso, o bom jornalismo não impõe, ele só coloca, ele apresenta. Fala assim, olha, existe isso, isso e isso. Você decide aí o que você quer, você decide o que você pensa. Inclusive nessa questão da vacina também, sabe? Então a gente fala assim, mas a vacina é isso, a vacina é aquilo, tem os antivacinos. Tá, quantas vezes, né, a gente viu um jornalismo chegar e falar assim, olha, bem, tem aqui quem acredita em vacina, e tem a voz dos que não acreditam, os que não acreditam falando isso. Só que, óbvio, que chegou um momento também que a gente parou de fazer um pouco essa contra... esses dois lados, porque a gente percebeu que, poxa, a vacina ia salvar as pessoas. Em que momento que eu tenho que ficar agora dando voz para uma situação que não vai salvar ninguém, né? Então, tudo isso, gente, dentro dessa pandemia, estou dando um exemplo para você da nossa história recente. Se você pegar desde quando o jornalismo foi inventado, e olha, nós estamos falando aqui de 4, 5 séculos atrás, a gente tem uma preocupação em fazer a vida das pessoas muito melhor. Então, é isso que eu quero que você comece a pensar a partir de agora. Nós vamos voltar nessa situação de jornalismo várias vezes. Vamos voltar e vamos discutir o nosso papel enquanto jornalista várias vezes dentro dessa disciplina de entrevista. Mas eu já quero que você comece a pensar. Fala assim, cara, eu agora mudei de vida. Eu mudei de vida porque agora eu entrei numa reta para ser um jornalista, eu entrei numa reta para mudar a vida das pessoas, eu entrei numa reta para fazer uma diferença numa sociedade que precisa de mim. Pensa isso, coloca isso na sua cabeça, internaliza isso. As pessoas precisam de você, as pessoas precisam da informação qualificada que você vai dar para elas. Isso tem que te empolgar, isso tem que fazer com que você acorde e queira resolver a vida das pessoas. Entende? Não. Então, faça isso por você, por mim, pela nossa profissão. Eu vou defender sempre o jornalismo bem feito, sempre o jornalismo profissional, sempre o jornalismo correto. Em especial, porque quando eu defendo o jornalismo bem feito, o jornalismo profissional, eu estou defendendo a sociedade também. Esse é o nosso papel. O médico salva a vida, o bombeiro salva a vida, o engenheiro constrói casas, o farmacêutico dá bons remédios para as pessoas, e nós também temos o nosso papel, e ele é muito, muito importante na vida das pessoas. Beleza? Gente, essa era a primeira mensagem que eu queria dar para vocês. É uma mensagem importante. É fundamental que você leve tudo isso em consideração, e a gente vai conversar ainda mais sobre tudo isso. Valeu? Grande abraço, bom semestre para vocês. Estejamos juntos e desenvolvendo a nossa consciência crítica numa sociedade que precisa de gente que pensa. Valeu? Vamos junto. Abraço. Até mais.